Agora a gente começa a entrar num assunto aqui que vai ficar um pouco mais complexo, pastor Eliseu. Vai ficar complicado. Porque se só há salvação em Jesus, e nós dizemos que Jesus é Deus, que Deus é Jesus, e o próprio Jesus disse que o Pai e eu somos um, eu estou no Pai e o Pai está em mim. O porquê nós não acreditamos, por exemplo, que os judeus que acreditam no Deus Adonai, no Senhor, que é Criador dos céus e da terra, não pode ser salvo, porque eles não acreditam que Jesus, que nós acreditamos, é o Messias. Se o Deus da Bíblia, nós dizemos que ele tem a natureza divina, que ele é Jesus, melhor dizendo, que o Jesus da Bíblia, ele tem a natureza divina, que ele é o próprio Deus de Israel, de forma encarnada, de forma entendível, de forma compreensível, o porquê nós dizemos que o judeu ortodoxo, que acredita no Deus da Bíblia, no Deus da Torá, ele não é salvo porque ele não acredita no Jesus que nós acreditamos. O Deus de Israel é Jesus. Não, você tem que ter cuidado aí com... Não é Jesus? Não. O Deus de Israel não é Jesus. Você quer dizer que... Você não está dizendo, pela doutrina unicista, que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Não, não é. Eu e o Pai somos um em essência, mas cada um tem sua personalidade. Jesus é o Verbo encarnado, o Filho enviado do Pai. Então o cristianismo tem dois deuses, ou três. Não venha com essa, Deus não. Pai, Deus Filho, Jesus e Deus Espírito Santo. Em essência, um Deus, três pessoas. Se você tentar explicar a Trindade, você fica doido. Se você negar, você perde sua alma. Agora, Cristo veio para revelar o Pai a Israel. Israel o rejeitou. Paulo entende isso em Atos dos Apóstolos e passa a pregar aos gentios. O único meio enviado pelo Pai para a salvação de todo homem, não é porque você é judeu que você já está salvo por ser judeu. Paulo disse que nem todo filho de Abraão é de fato israelita. Fora de Cristo ele não é salvo. Paulo disse aos Gálatas, no capítulo de número 3, que não é pelo fato de ser judeu ou grego, não há mais essa diferenciação. Só na pessoa de Cristo Jesus. João capítulo 1, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Eles rejeitaram a Cristo. Paulo disse que agora a igreja foi enxertada. E se o judeu crê na pessoa de Cristo Jesus, ele também é enxertado. Então, o único meio que a Bíblia oferece para a salvação, sendo judeu ou não, é só pela pessoa de Cristo Jesus enviado pelo Pai. Eu entendo, concordo com o senhor, mas a pergunta que fica, e o Deus de Israel é o Deus verdadeiro? O Deus de Israel é o Deus verdadeiro, é o Pai que eles rejeitam por ter rejeitado o Filho. Quem nega o Filho não tem o Pai. Não adianta dizer que o judeu é salvo porque tem o Pai, porque a Bíblia diz que quem nega o Filho não tem o Pai. Se o judeu nega o Filho, não tem o Pai, porque o único meio hoje, nessa nova aliança de chegar ao Pai, é o Filho. Sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Pronto, o Pai decretou assim, o Deus que o judeu crê, que é o Pai que enviou o Filho, disse, só chega em mim pelo meu Filho. Se rejeitar o meu Filho, rejeita a mim. Quem me recebe, recebe o Pai. Quem me nega, também nega aquele que me enviou. Foi Jesus que disse, aos próprios judeus. Então hoje, um judeu que acredita em Deus, que acredita no Senhor, Jeová, Yahvé, ou Yahusha, como alguns dizem por aí, ou Yahusha, ele não é salvo. Ele tem que acreditar no Yeshua. Tem que receber Cristo como único Senhor e Salvador. Só acreditando no Pai não dá. Não. Porque tem judeus que têm temor. Eu digo judeus realmente... Aí você está colocando a salvação pelas obras. Ele tem temor, segue as leis. A lei. Segue a Torá. Às vezes vive uma vida mais dedicada do que muitos cristãos. Problema. Mas ele está dependendo da obra dele. Não, ele está dependendo daquilo que foi estabelecido por Deus. Aí você está comparando ele com o outro, você tem que comparar com Jesus. Porque a Bíblia diz que o cara é salvo pela justiça de Cristo, não por comparar com o irmão que peca. O cara pecador, dependente da graça de Deus, se arrependendo do seu pecado, confessando Cristo como único Senhor e Salvador, é salvo. E o judeu que guarda todo aquele tipo de lei vai para o inferno, porque ele está dependendo da lei em seus méritos. E Jesus é o cumprimento da lei, é o fim da lei. Não há mais salvação pela lei, só pela graça de Jesus. E os judeus sabem desse Cristo. Eles rejeitam esse Cristo.
Teve Cristo encarnado, teve Cristo, os apóstolos, o Novo Testamento, os messiânicos que estão entre eles e o cristianismo que está lá. Eles estão rejeitando uma luz diante dos olhos deles. Não há mais judeu nem grego. A salvação é apenas em Jesus. Gálatas capítulo 3. Eu vi que você estava conversando com o Miguel no carro, eu falei, vou marcar esse texto aqui que ele vai jogar esse texto nos meus peitos. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 22. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, antes que a fé na graça viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Já se manifestou a fé na graça, a fé na pessoa de Jesus. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo mais de aio, debaixo da lei. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, nem macho nem fêmea. Todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então mudou, irmão. O Deus soberano, o Deus que o judeu crê, mudou o plano da salvação apenas, exclusivamente pela fé no seu Filho. E isso lhes foi e lhes é anunciado. Então tu não acredita que não acredita que o judeu não é mais o povo de Deus? Tem um plano específico para eles no campo escatológico. Mas nós podemos dizer que o judeu é povo de Deus? Não, o povo de Deus é a igreja. Deus tem um plano para Deus tem um plano para o gentio, Deus tem um plano para o judeu, Deus tem um plano para a igreja, Deus tem métodos, Deus tem meios, Deus tem formas. Agora, o povo de Deus hoje é a igreja. Se o judeu quiser fazer parte do povo de Deus, que se entreguem a Cristo Jesus. Mas Deus tem uma aliança com o povo judeu. Estão endurecidos e num tempo escatológico eles vão se submeter a esse Deus. Aí sim você pode dizer que é povo de Deus. Agora, como igreja, não. Mas tem uma aliança, né? Jesus veio de onde? Do povo judeu. Jesus era o quê? Judeu. Como agora Jesus, que veio dos judeus, Jesus tendo sangue judeu, ele era judeu, agora vai virar as costas para o seu povo e vai dizer assim, para o seu povo vai dizer, olha, se você não acreditar em Jesus, acreditando apenas no Jeová, você está no inferno. Se você não acreditar naquele que veio de vocês, e vocês viraram as costas para ele, vocês vão para o inferno. Olha, Romanos 10, Paulo diz assim, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel, isso é Paulo, judeu, da tribo de Benjamim. Irmãos, falando para a igreja, de judeus e gentios, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Se Paulo está orando. Lembra que a gente falou de 1 Timóteo capítulo 2? Sim. A gente orar? É o mesmo Paulo, é o mesmo método, é o mesmo Deus. Você ora para que sejam alcançados pela graça da salvação. Porque lhes dou testemunho. Eu falo para vocês, igreja, que eles têm zelo de Deus. É o que você está falando. Eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Zelo, paixão, amor, sem entendimento. E o texto que você usa para dizer que Jesus era judeu está em João capítulo 4. Quando Jesus disse assim, a salvação vem dos judeus. Você crê nisso? Só que nesse mesmo texto ele fala assim, vocês adoram o que não conhecem. Adora, tem zelo, mas não conhece, sem o verdadeiro entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, tá aqui o erro, Fábio, procurando estabelecer sua própria justiça, a lei, os méritos humanos, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, um judeu que morre hoje não acreditando em Jesus como Messias,
ele morre sem salvação. Tá perdido. Quem não tem o filho não tem o pai.